Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui das nossas lições. Na lição de hoje já estamos na lição 4, que o título é Cada Coisa no Seu Tempo. A base bíblica se encontra em Eclesiastes 1, dos versículos 3 ao 8, que diz assim: O que o homem ganha com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol? Gerações vêm, gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul e vira para o norte, dá voltas e mais voltas, seguindo sempre o seu curso. Todos os rios vão para o mar, contudo, o mar nunca se enche. Ainda que sempre corram para lá voltam a correr. Todas as coisas trazem canseira. O homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. Você já tomou o suco de maracujá que ainda estava verde? Ou almoçou com feijão mal cozido? Se já, com certeza sua experiência não foi das melhores, ou muito azeda ou muito dura. Se você nunca comeu fruta que ainda não estava madura ou alimento mal cozido, continue assim. Você não está perdendo nada. Algumas experiências são desagradáveis justamente porque não temos a paciência de esperar o melhor momento. A Bíblia, em diversos textos, nos ensina a esperar o tempo certo das coisas, e é partindo desses ensinos que vamos aprender a ter, fazer e dar as coisas no tempo certo. Vivemos em uma sociedade do fast food, em que queremos tudo para ontem. Para fazer um pacote de pipoca no micro-ondas, bastam 3 minutinhos e pronto, está feito. Entretanto, nem tudo pode ser feito rapidamente como queremos. Devemos esperar que as coisas aconteçam de forma natural e no tempo certo. Então a introdução da revista deu uma breve noção para a gente de que muitas coisas a gente tenta atropelar o tempo certo, e aí os tópicos dessa lição aqui são os tempos certos. Por exemplo, tópico 1. Há tempo para namorar e há tempo para estudar. Está escrito em Filipenses 4:6: Não andeis ansiosos de coisa alguma. Ansiedade é excesso do futuro na nossa vida. É querermos viver hoje o que deverá ser vivido amanhã. Muitas vezes por influências externas, como amigos, mídia, nossos pais, ou internas, como os hormônios à flor da pele. Queremos apressar a nossa vida. Trocamos o hoje pelo amanhã. Vemos cada dia mais uma juventude verde querendo ser madura antes do tempo. Hoje em dia, vemos crianças trocando os estudos por namoro. Elas acham que também devem namorar, pois veem todo mundo namorando. Você viajaria de carro com uma criança de 5 anos como motorista? Lógico que não. Isso porque você sabe que ela não tem idade nem experiência adequada para dirigir. Assim também devem ser aos nossos relacionamentos. Namoro é muito mais sério do que dirigir um carro. Namorar é dirigir 2 vidas em direção ao casamento. Namoro é preparação para o casamento. Todo mundo deve visar o casamento. Não existe isso de test drive, sem compromisso algum, com quem quer apenas curtir com a outra pessoa. Relacionamento requer amor, e amor é decisão. Namoro cristão deve gerar santidade, como pode ser visto em Tessalonicenses, igualdade, compromisso e maturidade. Sempre que você for ler uma revista de escola bíblica, leia as passagens, porque algumas vezes o autor acaba se confundindo. Então iremos ler as passagens. 1 Tessalonicenses 4, 3 a 5, que é a da santidade. Diz assim: A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão do desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. A igualdade é de Coríntios, 2 Coríntios 6,14, que é assim: Não se ponha em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade. Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Compromisso, que se encontra em 1 Coríntios 7, 32 ao 34. Gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar sua mulher. E está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupam-se com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito. Mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar seu marido. E Efésios, que é sobre a maturidade, que diz assim: Mulheres,
Sujeitem-se aos seus maridos, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, amem suas mulheres assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Em Gênesis 2, 24, aprendemos muito sobre namoro. O texto apresenta a união entre Adão e Eva e sugere alguns pré-requisitos para o casamento, que de alguma forma deve-se buscar responder ao longo do namoro. Há maturidade para viver longe dos pais? Há um lugar em que possam firmar e formar uma família? Há condições financeiras para se sustentar sem depender dos pais? Se você nem sequer tem ideia de como responder a esses requisitos, talvez seja a hora de esperar um pouco e se preparar melhor para ter condições de estabelecer objetivos em um namoro. Priorizar os estudos é, sem dúvida, o primeiro passo a se dar nessa situação. E a passagem de Gênesis 2:24 diz assim: Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Tópico 2. Há tempo para se preparar e há tempo para conquistar. Aprendemos na lição 2, que você pode ver aí no canal, está gravado, que as nossas decisões hoje refletirão nos resultados de amanhã. Assim também é com o nosso preparo. Se estudarmos, treinarmos, exercitarmos hoje, teremos muito mais sucesso no que fizermos amanhã. O preparo é pai da excelência, afinal, ninguém nasce sendo bom em algo. Aperfeiçoamo-nos conforme o passar do tempo. O atleta Oscar Schmidt, conhecido como Mão Santa, foi um dos maiores pontadores do basquete mundial. Sua média é de 30 pontos por jogo, quase um terço de pontos de toda a equipe. Mas isso não acontecia por acaso. Oscar costumava, depois do treino coletivo, treinar sozinho o lance livre cerca de 100 vezes por dia. Sou produto de treinamento, diz Oscar. Quer ser o melhor na sua área de atuação? Pratique, estude, esforce-se. Treine muito, mas muito mesmo. E quando estiver bem cansado, treine mais um pouquinho, porque esse pouquinho vai lhe fazer melhor. Aconselho Mão Santa. Se você quer ser um bom profissional, dedique-se hoje aos seus estudos. Como uma palavra que está em Provérbios. Não deixe que prazeres afetivos, brincadeiras desnecessárias, preguiça ou mídia roubem o seu tempo. Todas essas coisas têm o seu tempo certo, porém não podem atrapalhar o seu futuro. Temos 3 passagens de Provérbios e iremos ler cada uma delas. Provérbios 3:13 diz assim: Como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém entendimento. A outra passagem de Provérbios: Pois os lábios da mulher imoral destilam mel, sua voz é mais suave que o azeite, mas no final é amarga como o fel, afiada como uma espada de 2 gumes. Essa passagem aqui se refere a prazeres afetivos. E esta próxima aqui sobre a preguiça. Observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Então aqui temos algumas orientações para as pessoas que lerem se abster, não fazer, não praticar essas coisas. E dentre algumas delas, a imoralidade sexual, a preguiça, brincadeiras desnecessárias e a mídia. A diferença entre ler e estudar é a mesma entre ser carregado pela correnteza e remar em direção a um destino. Essa frase foi falada por Oscar Felt. Sei lá como é que pronuncia isso, cara. Você estuda a palavra de Deus ou apenas lê? Tópico 3. Há tempo para tentar e há tempo para acertar. Quantas vezes você tentou passar daquela fase de um game e não conseguiu? Ou tentou fazer aquela coreografia e falhou? Ou quantas vezes tentou passar em um teste e não deu certo? Há outro atleta que nos ensina muito sobre continuar tentando. Cafu, campeão mundial e capitão da seleção brasileira de futebol em 2002, antes de se tornar jogador de futebol mundialmente reconhecido, foi reprovado em 9 testes para ser jogador, porém não desistiu, tentou até conseguir e conseguiu. Conta-se que Albert Einstein disse sobre suas conquistas:
Eu tentei 99 vezes e falhei, mas na 100ª tentativa eu consegui. Nunca desista de seus objetivos, mesmo que eles pareçam impossíveis, a próxima tentativa pode ser a vitoriosa. No próximo parágrafo, teremos uma passagem de Mateus, então iremos lê-la. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Além de Mateus, também tem Pedro. 1 Pedro 1, de 6 a 7. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Tiago 1,5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Agora sim vai fazer sentido porque lemos essas passagens, porque todas elas se encontram aqui neste parágrafo. O texto de Lucas nos conta a parábola da viúva persistente, que durante muito tempo insistiu para ser ouvida pelo juiz. Por um bom período, ele não a atendeu. Talvez a tenham aconselhado a desistir, mas ela insistiu até ser ouvida. A perseverança é a marca primordial na vida do crente. Vimos que aquele que perseverar será salvo, na passagem de Mateus. A Bíblia nos ensina que as dificuldades da vida nos levam à perseverança. Devemos entender que as reprovações que temos são exercícios para o nosso aperfeiçoamento, como está escrito em Pedro. Não desista na primeira tentativa, aperfeiçoe-se e tente novamente. Ore a Deus pedindo sabedoria. E a passagem de Tiago falando que devemos orar a Deus pedindo sabedoria porque Ele dá livremente a sabedoria a todos. Mega decisão. Aprendemos que cada coisa tem o seu tempo e que às vezes apressar as coisas pode estragá-las. Devemos esperar o tempo certo, o tempo que Deus estipulou para cada coisa, desde o amadurecer de uma fruta até mesmo o casamento. Devemos, como cristãos, saber aproveitar as etapas que Deus nos concede. Tempo de brincar, tempo de estudar, tempo de namorar, tempo de trabalhar, porque todos são dádivas de Deus para nós. Não pule etapas. Você pode criar lacunas que talvez não tenha como voltar atrás para preenchê-las. Mega desafio. Pergunte aos seus pais, professores, pastores e líderes o que eles faziam em sua idade e o que eles mais sentem falta. Pergunte a eles o que fariam se ainda tivessem a sua idade. Compare essas respostas com a forma como você vive hoje. Tente identificar se há algo em que você está se precipitando ou não dando o devido valor. Aproveite enquanto você é jovem, porque ainda há muito o que fazer. E essa foi a lição, espero que você tenha entendido. O campo de comentários é o seu amigo, você pode perguntar alguma dúvida aí, com certeza alguém aqui vai te responder. Mas é isso aí, lembrando que às 19 horas temos a transmissão ao vivo. Um forte abraço e tchau!